mas é o comportamento que nós mesmos temos sem a gente perceber. Vamos falar sobre isso? Enquanto eu converso aqui, eu e a minha amiga, vamos crochetando. Gente, eu andei analisando aqui os meus resultados em relação ao crochê e à internet, tá? Cheguei à conclusão que eu acho, para mim, estou no caminho certo. E aí, de repente, a minha história aqui pode servir para você, de repente, abrir aí a sua mente para algumas questões que você ainda não deu tanta atenção. E, às vezes, o nosso olhar pode ser diferente com aquilo que realmente anda acontecendo aí no ateliê. Hoje, recentemente, né, melhor dizendo, estou aqui, atingi as horas, as 4.000 horas aqui dentro da plataforma. E eu já estava de olho nessa opção que tem aqui dentro. Para quê? Para eu conseguir trazer como afiliada a minha loja, que eu tenho lá na Shopee e tenho no Mercado Livre. Ou seja, eu tenho uma loja e eu coloco meus crochês lá e é assim que eu estou nesse formato de vendas. Isso já não é novidade para vocês, que eu acho que falo isso em quase todos os vídeos. Então, o que mais me atraiu a retomar aqui com o YouTube era quando ele liberou essa parte aí de você se afiliar, né? Alguns produtos e poder colocar aqui dentro, ampliando, claro, o nosso meio de vendas. E aí eu me deparei com essa situação. Falei, ó, que eu falei aí no vídeo, no tema. Se eu não tivesse começado desde lá da minha primeira loja que eu fiz, ainda com o cadastro do marido, eu entendi como funciona o marketplace, né? Vender assim através desses e-commerce. Se eu não tivesse dado o primeiro passo, talvez a Ana Paula de hoje, para o meu ateliê de hoje, eu não teria tido o resultado que eu tenho. Aqui ninguém tá falando que vende horrores, mas eu vendo estando dentro da minha casa e isso é uma coisa que para mim até o momento tem dado certo e eu não troco. Se tornou um conforto para mim. Então, essa questão muitas vezes a gente visa tanto o cliente, né? Às vezes a gente quer tanto, de repente eu não tô vendendo nada, para quem não trabalha neste formato. Mas também não faz algo diferente, né? Não abre a mente, não tenta, vamos usar o termo aí, explorar coisas novas. E aí a gente mesma acaba se sabotando, né? E tudo isso vai de acordo com o seu comportamento. Se você não se arriscar, não estou dizendo que só tem essa solução de vender aqui pela internet, pelo e-commerce. Eu uso muito eu falo muito sobre isso porque é a situação que eu vivo, né? Não tem como eu ficar falando de algo de encomenda se hoje eu não estou trabalhando com encomenda. Não posso falar pronta entrega, só pronta entrega, se hoje eu não trabalho com isso. Então, todo o assunto do dia a dia eu tento direcionar com base na situação que eu estou hoje, que é esse formato de vendas, né? Então, eu me deparei com essa situação. Se eu não tivesse confiado no meu trabalho, se eu não tivesse com a cabeça aberta, né, vamos falar assim, de explorar novos meios de vendas, podemos colocar nessa situação, se por motivo de preguiça, por insegurança, por medo, eu tivesse parado ou não tivesse começado, não, pelo fato de não conhecer ninguém próximo de mim que trabalha nesse formato, eu não teria o resultado que eu tenho hoje. Então, eu me deparei com essa situação. Falei, vou pegar isso, dar um belo de um tema para um vídeo. E hoje eu consigo através desse formato de vendas, usar as redes sociais também ao meu favor. E a gente sabe que gravar conteúdo não é fácil, vai ter dias que a gente não está bem e ainda é muito mais difícil você vir para a internet de alguma forma com um tema. Eu vou dar um exemplo de mim mesma. Os meus perfis nas redes sociais, ele não está focado nos perfis que a gente mais costuma ver por aí, que são passo a passo, a produção do mês, a pronta entrega. São tipos de conteúdos que de alguma forma atraem mais pessoas, trazendo mais engajamento. Hoje eu tive que descobrir, e eu quase não vejo pessoas, são poucos canais que trazem esse tipo de formato de. Eu já tentei até fazer passo a passo, ensinando ali abertura de tela, né? Mas é um pouco mais difícil. E é muito difícil você achar esse tipo de conteúdo. Exemplo, essa peça que eu estou fazendo, eu não estou ensinando ela aqui neste vídeo com passo a passo, certo? Eu trouxe um tema aqui que aconteceu comigo e que talvez sirva aí para vocês, de repente trazer alguma ideia. E esse formato de conteúdo
com as redes sociais é difícil, porque nem sempre você vai achar assunto para se fazer um vídeo com aquilo, né? Então, eu já falei para vocês que o meu perfil tá muito focado na minha rotina. São vídeos mais de reflexão, trazer para vocês as dificuldades para quem vende, né? Nesse formato. A gente está acostumado também a ver muitos vídeos ensinando, olha, essa peça eu faço, eu vendo muito lá, não no sentido dos bastidores, sabe? E aí eu chego a essa conclusão que essa situação serve para todo mundo. A gente mesmo sabota o nosso crescimento, né? O crescimento do nosso ateliê. E às vezes a gente fica, ai, porque eu não tenho cliente, porque o jeito que eu faço peças lindas. Às vezes a gente fica muito focado na produção, porque a gente acaba consumindo muitos vídeos assim, e é sempre o mesmo fazendo igual o outro. Alguém começa, alguém grande faz, o outro faz, e tá tudo bem. Não estou falando com ar de crítica aqui, tá? Estou falando como o nosso comportamento de artesã. A gente tem um ateliê, eu tenho que sustentar este ateliê. Ele pode ser um espaço físico, mas ele gera. Eu tenho que pensar na compra da minha matéria-prima, eu tenho que pensar na produção. Quando, no meu caso, eu coloco um anúncio dentro do marketplace e alguém olha, se interessa pelo aquele produto que está lá, eu gerei uma expectativa, eu tenho um compromisso de entregar um trabalho para aquela pessoa. Não é assim que funciona? E se eu não tivesse feito nada disso? E se eu só tivesse focado no jeito tradicional? Tradicional? Acho que não sei se é assim que a gente fala, mas tudo bem. Vamos pensar em falar bonito, não. No jeito que todo mundo faz. Vamos colocar assim? Fica mais fácil para vocês entenderem? Não sei se eu consigo ser claro no meu raciocínio. Mas eu acabei pegando uma confiança em mim, sem ter. E mesmo não tendo resultado logo de início, mesmo não sabendo como faz ou quem fez para eu me pegar ali como exemplo, porque é muito mais fácil quando você tem referência de algo, né? De uma situação. Se alguém, vou dar um exemplo, alguém abriu uma loja, eu já tive loja física. E eu sei a dificuldade que foi, porque o máximo que eu tinha ali de conhecimento foi os meus pais abriram, que é um barzinho na época, e o pouco, mas eu era criança, eu não tinha muita referência. Eu não tinha aquela pessoa que sentou aqui e fala: olha, a sua dificuldade do início vai ser assim, você vai precisar investir nisso, tal. Ainda mais no ramo que eu abri, que na época era o crochê, que acabou virando uma loja de variedades. Então, eu tive que pagar para ver, sabe? Assim, viver a experiência para eu saber se ia dar certo ou não. E eu trouxe, depois que eu peguei essa confiança em mim mesmo, sem ficar procurando por fora e acreditar sim, saber se ia dar certo ou não, eu trouxe isso para minha vida. Com esse formato que eu vendo hoje, que eu acho que tem os seus prós e contras, foi com base num belo dia eu resolvi ir lá e fazer, sabe? Com a cara e a coragem, como a gente sempre fala. E isso foi me dando força para outras coisas. Então, juntou a minha experiência com a loja física, que eu comecei do zero, já contei essa história. Depois eu trouxe, eu já tinha, né, a loja da Shopee, mas de querer ampliar, de querer usar o CNPJ que eu já tinha. E ampliar mesmo, de confiar. A gente sabe que com o CNPJ gera custos, e eu não quis encerrar, eu quis continuar e trazer para os outros marketplaces, abrir a conta como CNPJ, né? Eu aprendi muito, estou aprendendo e eu estou colhendo o fruto dessa decisão, né? Dessa ação, sem saber se ia dar certo ou não, sem saber se eu ia me adaptar pela correria, pela demanda que é de atender os clientes com esses pedidos, né, do e-commerce. E hoje trazer também as redes sociais como criação de conteúdo é complicado, não é fácil, não é toda vez que eu tenho uma inspiração. Não vou dizer que é fácil, mas vou dar um exemplo aqui, ó. Essa peça era de uma encomenda. Eu já fiz os meus pedidos, já vou levar. Aí, nesse tempo aí que eu peguei uma encomenda, a cliente pediu essa peça um pouco maior. Então, eu já estou trabalhando com dois públicos. Já dei conta que são a minha prioridade nos pedidos dos marketplace, né? E a encomenda. Essa que foi a última encomenda que eu peguei. E aí, a cliente pediu maior. Para eu arrumar aqui para ficar maior. E se eu não ficasse só nesse tipo de formato, eu não estaria meio que impedindo o meu crescimento? Se eu não tivesse criado as lojas, olha o tanto que eu consigo vender se eu for somar. Como eu disse, eu não tô focada tanto em pegar encomenda porque
toma mais tempo, a encomenda eu acho ela um pouco imprevisível, a gente produz, às vezes não é aquilo que o cliente pediu, vai ter mudança. Um e-commerce não. Tá ali o pedido, as medidas, eu só tenho que entregar tudo certinho ali na descrição para não gerar dúvida. Ele compra e eu produzo e entrego. Esse formato é um pouco mais cansativo do que a encomenda, que você consegue trabalhar com prazo ali. E pelo fato de eu ter ampliado os meus canais de venda, vai exigir mais de mim. Então, digamos que eu saí da zona de conforto. E se eu não tivesse feito nada disso? Talvez os ganhos que eu tenho hoje, eu não conseguiria manter. Eu preciso, a reposição, já está na hora de fazer reposição de barbante. Aqui tem algumas cores, mas são cores que eu quase não uso. Eu uso muito preto com branco. Então, você entende que uma ação que eu fiz lá no passado, a primeira que seria, vou usar o exemplo de ter a loja na Shopee no CPF, sem saber se ia dar certo ou não, me fez ter força para eu abrir uma loja física. Hoje eu não estou mais com essa loja, porque pela demanda que se exige, né, uma loja física, tinha que ficar fora de casa, aquela coisa toda. Saiu um pouco lá que eu sempre falo, a gente tem que saber o nosso porquê, né? Então, se tudo isso, essa rotina que eu construí hoje, foi graças às minhas ações. Eu estou falando de mim porque eu tô com base na minha história, tá? Mas isso só que sirva aí para você como exemplo. Olha para o seu ateliê, vê se não dá para você ampliar, né? Fazer algo novo, ainda mais que a gente está no começo do ano, analisar. Às vezes a gente quer muito o resultado olhando aí para a grama do vizinho, porque fulano tem retorno com o crochê dele, porque tá conquistando as suas coisas, né? O pessoal às vezes traz isso em conteúdo, eu acho muito bom, porque é muito difícil você estar no meio de uma atividade, ou vamos falar aqui de um artesanato, se você, graças a Deus, a gente tem hoje a internet que mostra que é possível. Eu acho muito bom a gente procurar inspirações, mas nunca ficar se comparando. E eu sei que é difícil também. Eu me vi nesse lugar por várias vezes. Parece que fulano tem resultado ou não. As redes sociais de fulano crescem, o meu não. E aí, quando a gente tem esse olhar de querer ao mesmo tempo o mesmo resultado do outro, querer as mesmas conquistas, não é inveja, eu tô falando assim, às vezes a gente queria ser valorizada no nosso trabalho. Gente, é normal isso. Afinal, se a gente não vê o retorno, a gente para, né? O que faz a gente continuar, respirar e seguir em frente é quando a gente está desanimado. Eu sei que isso acontece muito com você. É típico das nós artesãs. Às vezes a gente olha assim, tá desanimado. Quando você fala, eu vou fazer uma peça. Eu vou postar porque tem que postar que todo mundo fala. Aparece uma cliente, você faz uma venda. Não te dá um fôlego? Assim, então eu vou continuar. Olha, eu já estava desanimada, mas eu fiz isso e deu certo. Você não vai pegando confiança, mas o que te levou a ter esse resultado? Foi a sua ação, né? A sua atitude, deixar de procrastinar, ir lá e fazer. Eu mesmo confesso que é um pouco difícil às vezes para mim. Principalmente o que me pega aqui é levar os meus pedidos no ponto de coleta, que não é fácil para mim. É um pouco longe, então eu tenho essa minha burocracia, eu tenho que passar por cima dos meus sentimentos. Então esse é o vídeo que eu queria trazer. Ó, o mosquito aqui. Trazer para vocês participação. Gente, eu moro em chácara, é impossível não ter essas coisas aqui. Deixa eu abrir a janela rapidinho. Então, o que eu queria trazer para vocês é isso, que às vezes a gente quer um crescimento, a gente quer um resultado igual da amiga, a gente quer o número de seguidores, a gente quer a monetização das redes sociais, mas a gente não, muitas vezes a gente não faz por medo, por insegurança, por preguiça, vai tomar muito tempo. Uma coisa que eu não sei se eu falei aqui no começo do vídeo, eu consegui as horas, né, as 4.000 horas aqui dentro do YouTube. Olha que eu tenho esse canal aqui há muito tempo. Pode ver que tem bastante vídeos aí, mas eu nunca peguei firme. Eu só fui pegar firme quando eu fui pro TikTok, através das lives, me deu mais energia, mais vontade de continuar fazendo conteúdo. Trouxe algumas coisas sobre Shopee para cá. Então, muitas pessoas de lá vieram para cá, me ajudou a chegar nas horas, né, nas 4.000 horas. E sabe o que eu consegui através disso, dessa atitude que eu tive lá no passado, essa confiança que eu peguei lá no passado, sabe, de ter tomado essa atitude? Eu consegui colocar aqui nos meus vídeos, vai ter, sabe o que apareceu agora? Eu não sei se é YouTube Shopping, como fala. Vai ter alguma coisa vai aparecer no vídeo. Se você clicar, vai dar nos meus produtos
lá da loja da Shopee, porque eu também, como eu tenho 2 lojas, uma eu deixo como afiliado, eu consigo se afiliar no meu próprio produto, então já ampliei mais um canal de venda, não é maravilhoso? Palmas para nós. E é muito bom. Então, é através das. Eu vou me usar como exemplo novamente, é através do meu comportamento que eu consigo esses resultados. Lembrando que eu não estou dizendo que ninguém está ficando rica aqui, não. Mas com as minhas dificuldades que eu tenho por morar num lugar mais um pouquinho afastado do centro, eu não tenho um lugar tão movimentado para eu conseguir abrir um ponto aqui. Esse meu ateliê daria certinho para fazer uma lojinha aqui, mas eu tenho as minhas limitações, né? Então, eu tenho que sempre estar olhando para o meu ateliê com aquele pensamento: o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para ampliar as minhas vendas. Então, hoje eu tenho a porta de entrada das minhas vendas é a internet. Então, onde eu puder colocar os meus crochês divulgando de uma maneira sem eu sair de casa, eu tô ali. Mas isso foi tudo com base no meu comportamento, em acreditar que seria capaz, mesmo sem saber. Questão de apoio, às vezes, da família. A gente sabe que o crochê toma muito tempo, né? Aí eu não consigo nem crochetar e falar. O crochê, ele toma muito o nosso tempo. Eu moro em chácara, muitas vezes tem serviços aqui que eu tenho que fazer. E eu tô indo. Não sei como e não sei até quando. Mas eu tô indo, sabe? E aonde eu puder estar ampliando, eu vou fazer. Dou conta de tudo? Às vezes não, mas a gente tem que se arriscar. Afinal, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, analisando, mesmo correndo riscos, né? A gente, só experiência mesmo, vai saber se vai dar certo ou não. Se a gente ficar muito esperando, tipo assim, fazendo essa comparação. Ah, porque fulano fez, eu vou fazer igualzinho. Às vezes não vai acontecer para você. Você tem que ver o seu ateliê. Eu sempre falo isso. Você tem que saber aonde você tá e aonde você quer chegar sem muitas vezes ter recursos, sem ter opções. Às vezes você tem muita dificuldade. Se eu não tivesse aqui um acesso ao ponto de coleta próximo, esse formato de venda já não daria para mim, porque a gente sabe que muitos marketplaces hoje trabalham com a logística própria, né? Não depende só do correio. Então, para mim, eu teria mais dificuldades. E é isso, né? O que eu queria trazer para vocês é essa mensagem aí. Muitas vezes a gente não tem o resultado porque nós mesmos nos sabotamos, né? E eu estou muito feliz por mais uma etapa aqui concluída, principalmente dentro desse canal que foi onde eu comecei. E trazer, que eu estou percebendo que vocês estão gostando bastante desse tipo de conteúdo, apesar de ser um vídeo mais falando, mas eu tento trazer com base na minha realidade, gente, e me perdoe, às vezes eu falo muito, porque eu tenho um pouco de dificuldade do raciocínio, tipo assim, eu não consigo pegar um tema e desenrolando. Eu sempre vou falando com base na minha experiência. Então, às vezes eu vou num assunto, eu volto, e é isso, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixa seu like e agora hype esse vídeo que tem essa opção também. E dá uma olhadinha que aqui na tela vai aparecer alguma coisa de produto, você vai cair direto na minha loja lá da Shopee. Então, se você querer um trilho, tem lá também. Tchau, até o próximo vídeo.